Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Setembro é o mês da Bíblia e por isso apresentamos hoje uma entrevista sobre este assunto e ainda uma reportagem que mostra a experiência da leitura orante do livro, que é a base da fé cristã. Você também acompanha a associação entre grupos de empreendedores sociais que querem fortalecer a economia solidária. O Chão e Paz está no ar. Para refletir sobre o mês da Bíblia, o Chão e Paz recebeu a integrante do grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora do Resgate, Sheila Maia. Ela conta pra gente como é a relação da juventude com o livro sagrado. Setembro é o mês da Bíblia e por isso o Chão e Paz de hoje faz uma reflexão sobre o livro sagrado do ponto de vista da juventude. Ao meu lado, a integrante do grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora do Resgate, Sheila Maia. Tudo bem, Sheila? Que bom ter você com a gente. Muito obrigada por participar do Chão e Paz. Muito obrigada pelo convite também. Estou muito feliz em estar aqui para poder a gente partilhar um pouco sobre a Bíblia, né? Num mês tão especial. Exatamente, uma partilha aqui. Então eu começo perguntando, Sheila, como é que vocês fazem o uso desse livro sagrado, né, tão importante aqui para a nossa igreja, no grupo de jovens? No grupo de jovens, a gente sempre faz assim, partilhas de determinado tema, usando a Bíblia como um pontapé inicial de toda aquela discussão, né, para poder tentar, de fato, trazer a Bíblia para o nosso dia a dia, para as coisas que acontecem dentro da nossa realidade. E, assim, para você, existe alguma limitação ou dificuldade, né, dos jovens entenderem e mergulharem realmente na palavra, porque a gente sabe que a Bíblia é um livro que tem uma linguagem mais complexa, né? Existe alguma dificuldade das pessoas que você conhece lá? Como é que vocês fazem para que as pessoas do grupo consigam realmente mergulhar na palavra? A Bíblia, ela é assim muito rica e a gente tem a graça assim de conviver, né, numa paróquia que tem o fundo forte da renovação carismática, e a gente assim sempre tem o costume de clamar, né, chamar o Espírito Santo para iluminar, porque aí com a unção as coisas ficam mais claras, senão de fato a Bíblia ela vai falar e a gente vai se limitar, né, não vai conseguir adentrar a profundidade, tamanha riqueza de tudo que ela vem nos oferecer. E também a gente conversava antes sobre a questão do sacerdote participar dessas reuniões, né? Vocês também têm essa experiência, às vezes, né, de trazer um sacerdote para esclarecer melhor alguns temas, né? Isso, justamente. Agora, com um ano após a jornada, a gente fez uma semana da espiritualidade e um dos dias foi fazer justamente a leitura orante da palavra com as bem-aventuranças, e ele estava presente, norteando assim todo o discorrer do que a gente estava lendo, e foi uma experiência muito rica, onde cada um pôde partilhar, né, aquilo, principalmente o que mais lhe tocou. E a gente via que cada um sempre tinha algo diferente a acrescentar. Então, a gente saiu muito com a reflexão do outro, né, o que aquela palavra diz para outra pessoa. A nossa equipe acompanhou uma sessão da Oficina de Oração e Vida, fundada por Frei Inácio e que proporciona às pessoas uma experiência profunda de oração através da Bíblia. Um dos primeiros passos da Oficina de Oração e Vida é a invocação do Espírito Santo. Antes, o grupo faz um exercício de silenciamento, conduzido por orientações gravadas em CD de Frei Inácio, sacerdote capuchinho, fundador dessa metodologia. Estirando e movendo os dedos. As pessoas que vivem essa forma de meditação da palavra se reúnem por 2 horas, uma vez por semana, e experimentam uma forma diferente de ler a Bíblia. Então você vai perguntar assim: o que foi que Jesus me falou? E o que é que eu tenho que falar com Jesus? Qual a resposta que eu tenho que dar a Ele? E depois você tem que dizer qual é o compromisso que eu vou fazer com Ele. Então são 3 perguntas que faz o entendimento melhor da Bíblia. Nós somos pessoas que recebemos esse aprendizado do Frei Inácio e com a mesma vida que ele passou para nós, a gente quer passar para os irmãos conhecerem Jesus.
mas conhecer na intimidade, através da oração, do diálogo constante, onde a gente se compromete a viver 15 semanas, dedicando 2 horas a cada semana ao encontro das oficinas de oração e vida. Qualquer pessoa pode participar das oficinas. A única exigência é o compromisso com a proposta apresentada, a começar pela pontualidade. Os encontros acontecem no convento Santo Antônio dos Frades Capuchinhos, na Piedade. Ao entrar, o participante se depara com o claustro, onde se pode apreciar imagens que inspiram o clima de oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A disciplina é uma das qualidades estimuladas aqui. A leitura desinteressada da Bíblia é outra característica desses grupos, ou seja, a ideia não é buscar soluções para problemas ou verdades e doutrinas, mas sim abrir os canais para que o Senhor se manifeste para cada um. É a partir dessa vivência que o trabalho pastoral é incentivado. Através da Bíblia, Deus nos fala, e Ele nos fala ao coração. Então, eu me coloco diante dele, ele me fala e eu respondo com uma modalidade de oração que a gente aprende a cada semana uma modalidade diferente. A meditação acontece de forma individual, mas também a partilha, com testemunhos daqueles que se sentem chamados a dividir com o outro a própria experiência. Então, aí perde, mas tem que procurar encontrar, até encontrar. A gente pega, mas tem que ir atrás do perdão do Pai. Olha, gente, vocês perceberam a misericórdia do Pai nessas 3 parábolas? A minha relação com a Bíblia é a palavra, é o encontro da minha fé, ou seja, é o encontro que é muito misterioso, porque para você encontrar a fé, esse mistério você tem que diariamente pedir: Senhor, ajuda-me a ter fé. A oficina de oração e vida sugere que durante a leitura as pessoas substituam os nomes próprios que aparecem na Bíblia pelos nomes de quem lê a mensagem. Assim, cada pessoa se vê de forma mais direta em diálogo com Deus. E a oficina é chamada de Oração e Vida porque ela é realmente uma escola de oração, porque nós vamos aprender a tirar a palavra de Deus da Bíblia e colocar na vida, e é chamada de vida porque diariamente o oficinista vai usar a Bíblia, tirando os conhecimentos da Bíblia e colocando em sua vida. Me indicaram, eu vim, estou satisfeito, estou aprendendo mais a usar a Bíblia agora nessa oficina. No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista com a integrante do grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora do Resgate, Sheila Maia, sobre a leitura da Bíblia pela juventude. O intervalo é rápido, não saia daí. No próximo domingo, o Grupo de Oração Jerusalém comemora 10 anos de fundação com uma tarde de louvor na Paróquia Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos. O encontro será a partir das 2 da tarde na comunidade São Lázaro. E para mais informações, o número é o 3393-1323. No dia 13 de setembro, a Pastoral do Dízimo realiza um encontro de formação para os coordenadores e agentes das equipes paroquiais no Centro Arquidiocesano de Pastoral, no Garcia. O encontro tem como tema a espiritualidade do dízimo e, para participar, é preciso confirmar presença através do e-mail
pastoraldo-dízimo@arquidiocesesalvador.org.br ou pelo número 4009-6609. A leitura orante da Bíblia promove transformações em quem mantém essa prática. É o caso da integrante do grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora do Resgate, Sheila Maia. Interessante você falar da leitura orante, porque a gente tem também no programa de hoje uma reportagem sobre esse assunto, né? A leitura orante da Bíblia, que é justamente essa relação, né, do que Deus fala para a gente, do que a gente responde para Deus e do nosso compromisso, né, depois de ter contato com essa palavra. Como é que, assim, na sua vida especificamente, né, como é que isso te toca, essa experiência da leitura orante, que você já fez parte no grupo de jovens? A leitura orante, ela tem aqueles 4 momentos, né? E o que dá o pontapé mesmo inicial é, pelo menos comigo, assim, a meditação, porque é ali quando você leu, já depois de ler a palavra, você já está assim, abrindo as portas do seu coração para deixar que o Senhor revele tudo aquilo. Então a gente já vai se colocando na caminhada para o que o Senhor vai nos revelar. É como se a gente já fosse a partir dali abrir o coração e aceitar aquelas coisas que o Senhor vai colocando para a gente ter a força de fazer aquela oração e, de fato, conseguir concretizar, né, a leitura. E uma das coisas que mais ajuda, de fato, é a vivência na Eucaristia diária. Porque, assim, quando a gente vai para a missa, que a gente já desde o sair de casa já vai em comunhão com o Espírito Santo, que a gente chega na igreja e que a gente tem a oportunidade de ter a partilha da palavra, a Eucaristia, e que a gente retorna para casa e faz aquele momento dentro de casa, a leitura orante da palavra que a gente já teve a oportunidade de viver pela manhã, no meu caso, é assim, um abraço, assim, é um acolhimento a todas as tribulações, né, que vão se desdobrando assim durante o meu dia, durante as questões da faculdade, familiares também, tudo. Interessante a gente ouvir, né, um jovem falando sobre o uso da Bíblia de uma forma tão consciente, né, tão profunda. Como é que começou isso na sua vida? Isso também diz muito sobre sua caminhada. Como é que você começou essa jornada dentro da igreja? Para mim, assim, de forma especial, foi, de fato, com a jornada. Porque, assim, eu sempre fui católica, batizada, fiz Eucaristia, sempre caminhei na igreja. Mas chega um momento quando a gente está ginásio, ensino médio, que a gente tem um convívio assim, com os amigos, que nem todos partilham da mesma base espiritual religiosa. Então, às vezes, a gente fica assim, são os sonhos do mundo, né? A gente fica meio assim, deslocado. Mas eu sentia assim, sempre que o Senhor sempre me mostrava assim, que o meu lugar era estar ali dentro da igreja. E quando começou a jornada, com as questões das vigílias, que eu via aquela quantidade de jovens dentro da igreja servindo, partilhando, se doando na música, na leitura, em todos os serviços que ali tinham necessidade que fosse feito, aquilo me seduzia. Eu falava assim, nossa, é isso que eu quero viver, é assim que eu quero, é isso que vai me satisfazer. Senhor, eu quero te servir dessa forma. Então, de lá para cá, desde a primeira vigília até a minha caminhada agora, né, nesses momentos, tem sido muito assim, desse encontro para cá, tem sido muito satisfatório. É um encontro, eu falo e ele me fala também, então tem sido muito bom. Pois é, você falou sobre a Jornada Mundial da Juventude, né, que transformou sua vida. Eu conversei com alguns grupos depois, né, dessa experiência, um ano depois dessa experiência, que completou em julho passado, e alguns deles usam o YouCat para permanecer dentro da palavra, né, que é uma ferramenta também muito usada pelos jovens para poder mergulhar na nossa, nos dogmas da nossa igreja, né? Isso também faz parte da sua realidade? Sim, sim. O YouCat foi um presente maravilhoso assim, que veio para a gente. Porque ele vem, de fato, assim, a nos nortear. Porque, assim, são muitos questionamentos, né? São muitas falas que são levantadas e a gente, às vezes, ficava, assim, muito acuado, sem saber onde se respaldar para responder aquilo no mundo onde já tem tantas mudanças e tantos avanços. E a igreja acompanhou esses avanços, agora sempre dentro de toda a base dela, que é a espiritualidade, que é Deus, que é Jesus. Então, assim, como a gente pode expressar isso? Então, assim, o YouCat, ele tem me ajudado bastante nisso.
E essa experiência da Bíblia do uso da Bíblia como uma ferramenta, né, de evangelização, como é que você enxerga isso? Assim, como conversar com... Eu tenho uma amiga, né? E aí, esses dias, eu tenho acompanhado um pouco da caminhada dela, assim, né? E a gente faz algumas partilhas sobre a Bíblia e tudo, porque eu percebo, assim, que há pouco conhecimento, às vezes, e pouca aproximação, de fato, dos jovens com a Bíblia. E aí eu cheguei, ela ganhou um YouCat, e aí ela veio me mostrar o YouCat. Ela não tinha uma Bíblia ainda, e eu peguei e dei uma Bíblia a ela. E às vezes a gente fica partilhando alguns versículos, assim, pelo WhatsApp, pelo Facebook, como ela tem em mim uma referência onde ela pode partilhar. Então sempre a gente partilha. A Pastoral dos Coroinhas realiza no dia 13 de setembro uma tarde de espiritualidade na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus, da 1 até as 5 da tarde. Os coroinhas participarão de momentos de oração, animação e palestras. O padroeiro dos coroinhas, São Tarcísio, será homenageado com missa e procissão às 4 da tarde. Os detalhes desse evento você fica sabendo através do número 8536-4450. No dia 4 de outubro, o Grupo Imaculada promove a renovação da consagração da cidade de Salvador ao Imaculado Coração de Maria. O evento acontece na Praça Nossa Senhora de Fátima, em Ondina, com procissão, oração do terço e celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, a partir das 3 da tarde. Vamos agora para mais um intervalo e na volta você vai conhecer as iniciativas que devem fortalecer a economia solidária. O Chão e Paz volta já. Confira agora a terceira parte da minha conversa com Sheila Maia, que faz parte do grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora do Resgate. O bate-papo foi sobre a Bíblia. E por falar em partilha, nessa experiência que você tem, né, com a leitura da Bíblia, tem alguma passagem, alguma mensagem especial que faz parte da sua vida de uma forma mais presente, mais intensa? Tem sim. É uma passagem que fala, quando Jesus fala para Pedro, né, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E aí, na homilia, né, no desdobramento da nossa, o Frei Paulo falou assim: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja e sobre a sua vida. E a igreja somos nós. Então, se ela não vai... nenhum mal pode me parar, nenhum mal pode me deter. As forças do inferno jamais vão prevalecer na minha vida. É isso que o Senhor vem me dizer, eu que estou nessa caminhada, né? Então, assim, é um ponto de força para mim, né, de luz, de paz e de tranquilidade, saber que eu posso contar com Deus, com Jesus. E assim, para quem está assistindo em casa, né, os jovens que estão aí acompanhando o Chão e Paz, você daria que conselho para esse jovem que está em casa pensando em começar a ter essa relação com a Bíblia? Como é que você orientaria, daria uma sugestão, uma dica de amiga mesmo, como você faz com sua amiga, para que esse jovem tenha um contato mais forte com a Bíblia, com a palavra de Deus? Eu vejo assim que cada ser humano ele tem uma necessidade espiritual muito forte, só que hoje em dia a gente encontra vários pontos de fuga, né, que não exigem um compromisso, que não exigem uma devolutiva. Você simplesmente quer ter um ponto de apoio, um amuleto. E isso não é o que vai preencher, não é o que vai te responder, te fazer feliz, te fazer brilhar, não vai te fazer nada assim, sabe? E, de fato, e como a gente sente essa necessidade espiritual, né, de estar perto de Deus, de estar perto de Jesus, a gente precisa se permitir. E ali a gente vai buscar sempre em pessoas que tragam essa paz, essa luz, essa mensagem de Deus para perto da gente, para que a gente possa provar, partir do outro e das missas, das vigílias, dos grupos, dos encontros, assim, a grandeza de Deus na nossa vida, né, e mergulhar sem medo. Então, com essa mensagem, né, de Sheila Maia, que faz parte do grupo de jovens da paróquia Nossa Senhora do Resgate, a gente termina esse bate-papo bacana sobre a Bíblia no contexto da juventude. Sheila, obrigada pela participação aqui no Chão e Paz, viu? Muito obrigada também e coragem, jovens.
No próximo sábado, a Paróquia Divino Espírito Santo realiza a segunda gincana bíblica. O tema de estudo será o Evangelho de Mateus. Para participar, é preciso formar equipes com no mínimo 5 e no máximo 20 participantes. Para saber como fazer as inscrições, o número é o 3393-1323. Para comemorar os 93 anos de evangelização no mundo, 63 no Brasil e 58 na Bahia, a Legião de Maria promove um encontro no próximo domingo no Colégio Antônio Vieira, no Garcia. O evento começa às 8 da manhã e termina com a celebração da Santa Missa ao meio-dia. Rifas, bingos, quermesses, tudo isso é economia solidária. A Cáritas Regional Nordeste 3, em parceria com a Pastoral do Menor, quer facilitar a ampliação de ações dentro dessa proposta e potencializar aquelas que já acontecem. Veja só. As mulheres precisaram de algo mais. Olhares atentos para, em grupo, transformar pequenas iniciativas em negócios que movimentem a roda da economia e da solidariedade. Foi com esse espírito que estes empreendedores sociais se reuniram na última segunda-feira na Cúria Bom Pastor, no Garcia. Então, o objetivo desse encontro é articular ações conjuntas de grupos que têm afinidades ou atividades afins. A gente quer fomentar essa ação conjunta que a gente está chamando de Fundo Rotativo Solidário. Os produtos comercializados por cada um dos grupos em articulação variam de camisas que buscam retratar a autoestima das mulheres negras a alimentos, almofadas e bolsas. São iniciativas como a da Irmandade das Missionárias Filhas do Calvário, que produzem velas e peças em costura e feltro no bairro de Fazenda Coutos. Nós começamos esse trabalho devido à dificuldade das mulheres de ter geração de renda mesmo, não é? Falta de emprego. Então, a gente, nas visitas, no nosso trabalho pastoral, íamos encontrando muitas mulheres com situação de sofrimento, né? Por não poder sustentar a família. Muitas mães que elas são chefes de família. Então, a gente começou a pensar, junto com elas, uma forma de estar produzindo algo juntas como saída para ajudar na renda familiar. Essa Irmandade dialoga com outras associações que cumprem um objetivo semelhante: gerar renda para manter grupos e trabalhos sociais. Um deles é o Quilombo Aruá, responsável pela confecção de bonecas como estas. Nós temos confecção de cordão de capoeira, nós temos bolsa de peneiras, certo? Nós temos o receptivo afro, feito, utilizado também. Elas são capacitadas para fazer esse tipo de trabalho. Nós temos pintura em camisetas, as crianças já aprendem muito bem várias técnicas de pintura em camisetas. E nós temos a confecção de bonecas, que também é utilizada como material de didático no nosso dia a dia. Essas ações se enquadram no conceito de economia solidária, forma de produção que deve ser estimulada ainda mais. É uma economia que valoriza o ser humano, que valoriza a relação com a natureza, a relação com a sociedade e, principalmente, fazem com que as pessoas sejam protagonistas da atividade produtiva. Promover associações entre agentes da economia solidária para fortalecer o segmento através dos fundos rotativos solidários é uma das missões da Cáritas. O Fundo Rotativo Solidário é uma metodologia, é um instrumento de acesso a recursos. Mas não é só isso. Por exemplo, o fundo rotativo ele pode ser usado por uma costureira, por costureiras, para comprar, por exemplo, insumos de produção. Ou pode ser usado por catadores de resíduos sólidos em grupo para comprar carrinhos de supermercado para sua produção. Ou por uma rede de alimentação que utiliza o recurso coletivamente para adquirir insumos para a produção de alimentos. Então, o fundo, na verdade, é um potencializador da atividade econômica dos sujeitos que atuam na atividade. Os desafios para ampliar a capacidade organizativa das ações comunitárias são muitos: gestão de atividades, planejamento, sistematização, aumento de mão de obra, mas, aos poucos, a rede está se formando. O que falta para a gente? Nós precisamos, assim, estarmos conectados, certo? Buscando apoio nos outros, sabendo o que foi que deu certo ali, de que forma eu posso melhorar do lado de cá, sabe? E uma forma também de potencializar, de arrecadar fundos, que nós não sabemos. A gente produz, mas na hora da captação de recursos fica muito complicado. E isso torna a nossa caminhada bastante difícil. O Chão em Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoempaz@arquidiocesesalvador.org.br.
E no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever outras edições do programa e também ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.